TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Nós iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de honra ao mérito, a Igreja Cristã Maranata, por proposição do vereador Rafa Zimbaldi, e também para celebrar os 50 anos da Igreja em nosso país. Nós convidamos para compor a mesa e para presidir esta reunião solene o presidente licenciado da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi. Convidamos também, representando o presidente da Igreja Cristã Maranata e do Conselho Presbiteral, o pastor Marcelo Ferreira do Nascimento. Convidamos agora o presidente da Missão Internacional da Igreja, pastor João Cidade. Chamamos agora o coordenador da área de Campinas, pastor Luiz Flávio Araújo. E o coordenador da região de Santos, pastor Carlos Eduardo Meneguzzi. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o representante da nossa instituição homenageada desta noite. Por favor, recebam o coordenador da região de Campinas, da Igreja Cristã Maranata, pastor Antônio Marcos da Cruz. Convidamos os componentes da mesa a tomarem os seus lugares. Com a palavra, o vereador Rafa Zimbaldi para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Eu declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega do diploma de honra ao mérito à Igreja Maranata e para celebrar os 50 anos da Igreja em nosso país. Nós convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva, e hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
forte embate doloroso, que teu futuro espelhe essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és o Brasil, oh pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Promessa seja
Convidamos a todos a tomarem os seus lugares. Nós agradecemos a presença do senhor Erineu Rocha Brito, membro do Conselho de Segurança de Campinas. Agradecemos também as presenças de todos os pastores, dos membros da Igreja Cristã Maranata e dos demais presentes que prestigiam nossa solenidade nesta noite. Com a palavra neste momento, o vereador Rafa Zimbaldi, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas à instituição agraciada desta noite. Mais uma vez, boa noite a todos. Paz do Senhor esteja com todos vocês. Quero iniciar agradecendo a presença de todos, cumprimentar nosso pastor Marcelo Ferreira Nascimento, representando aqui o nosso presidente da Igreja Cristã Maranata e também do Conselho Presbiterial. Cumprimentar o pastor João Cidade, pastor Luiz Flávio Araújo, pastor Carlos Eduardo, e de maneira muito especial, nosso pastor Antônio Marcos. Tive o prazer de conhecê-lo através do nosso amigo Sandro. Aqui quero cumprimentar todos os pastores, todos os membros da igreja, dizer que é uma honra podermos homenagear com o título de mérito a Igreja Cristã. É uma honra presidir na noite desta quinta-feira esta sessão solene que presta uma justa homenagem e merecida para a Igreja Cristã Maranata, que está completando 50 anos de atividade. Fundada em 1968, no bairro da Toca, município de Vila Velha, estado do Espírito Santo, a Igreja Cristã Maranata surgiu com o objetivo de adorar a Deus e pregar o Evangelho, conforme as Escrituras do Velho e Novo Testamento, como única regra de fé e prática. Conscientizar a formação espiritual e social do homem, a educação cristã e promoção de obras beneficentes, além da assistência moral e educacional das pessoas. Também faz parte da doutrina desta importante instituição, que não tem fins lucrativos em todo o território nacional e no exterior. Conheci a Igreja Maranata por intermédio do pastor Antônio Marcos. Fui pesquisar um pouco mais sobre a história da instituição. Durante a pesquisa, observei que a Igreja Maranata é a palavra usada por Paulo para falar sobre a grande mensagem da Igreja, que é o Rei que vem. Ou seja, Jesus voltará. Mensagens das mais oportunas que nos encoraja a perseguir o caminho da vitória. Como cristão e homem temente a Deus, entendo que a religião é hoje um dos grandes caminhos para que possamos colocar o nosso país outra vez nos trilhos. Os tempos atuais são de dúvidas e desrespeito e de pouca importância com as tradições da família e da base cristã. Somente o trabalho e as orações poderão fazer com que a sociedade encontre outra vez o caminho do crescimento, do compromisso e sabedoria. O ministério da Igreja Cristã Maranata tem esse compromisso. Usa a palavra para evangelizar, usa a palavra para promover os valores cristãos e familiares, para destacar o respeito entre os seres humanos. Por isso, quero dizer que este é o grande motivo de honra para eu, como vereador, presidente da Câmara Municipal de Campinas, homenagear a Igreja Cristã Maranata com o título de honra ao mérito, pelos brilhantes serviços prestados ao município de Campinas e toda a nossa região. Reconhecer e enaltecer as qualidades e prestações de serviços ao município é uma obrigação para esta Câmara Municipal. Trabalhar por dias melhores e por uma cidade, um estado e um país outra vez estruturados é um compromisso em comum.
Portanto, amigos pastores, irmãos aqui presentes, faço aqui um apelo para que sigamos juntos trabalhando para fortalecer o nosso povo, conforme os ensinamentos de Jesus. Quero agradecer, dizer da honra de, por unanimidade, nós termos aprovado esta grande homenagem, justa homenagem à igreja que vem fazendo um trabalho importante, levando o evangelho a toda a população de Campinas, toda a população da nossa região. Pastor Antônio Marcos, quero agradecer o carinho, a oportunidade e dizer que a cidade de Campinas, a região metropolitana de Campinas, toda a nossa região administrativa ganha com o trabalho do Senhor e de todos os pastores que levam o evangelho, salva vidas, que Deus continue abençoando esta grande missão. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós. E neste momento, teremos a entrega do Diploma de Honra ao Mérito à Igreja Cristã Maranata, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Recebe a honraria, em nome da Igreja, o seu coordenador da região, Pastor Antônio Marcos da Cruz. E convidamos agora para seus agradecimentos o pastor Antônio Marcos da Cruz. Nós não podemos deixar de cumprimentar da nossa forma importante, né? Com a paz do Senhor Jesus a todos. E dizer que é uma alegria, uma honra muito grande podermos estar aqui para receber esta homenagem e com a certeza de que o Senhor, Ele se agrada disso. Agradecer imensamente ao nosso ilustre vereador e amigo Rafa Zimbaldi, nós já tratamos ele assim, né? Que nos convidou a prestar esta homenagem à igreja. E isso nos trouxe muita alegria. Cumprimentamos também a toda a mesa, os pastores, os irmãos presentes, com a paz do Senhor Jesus. Tem um louvor, vamos cantar um louvor.
Nós vamos também assistir um vídeo institucional que nos dá uma panorâmica de toda a nossa igreja, toda a obra do Senhor. Igreja Cristã Maranata. Tivemos um probleminha técnico. Seio da comunidade evangélica, como resultado de um acontecimento previsto para o tempo presente, no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que diz: E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. O fundador e o fundamento se identificam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há, portanto, ênfase a outro nome ou nomes, já que a existência desta igreja é parte do plano profético de Deus para os nossos dias. Todavia, a Igreja Cristã Maranata, como instituição religiosa, nasceu em janeiro de 1968, no bairro da Toca, no município de Vila Velha, estado do Espírito Santo, com o objetivo de adorar a Deus e pregar o Evangelho conforme as Escrituras do Velho e do Novo Testamento, como única regra de fé e prática, bem como conscientizar a formação espiritual e social do homem. E nesse contexto, com o objetivo de levar com rapidez e eficiência a mensagem da Palavra de Deus e as doutrinas que norteiam a vida do crente, duas importantes ferramentas de comunicação foram implantadas: o sistema de transmissão via satélite e a rádio e TV Web Manaim. O sistema de transmissão via satélite é composto por duas unidades de produção, sendo uma na cidade de Vila Velha, na central de comunicação da Igreja Cristã Maranata, de onde é feito o controle de transmissão e onde ficam os estúdios de gravação, e outra no Manaim de Marechal Floriano. A Rádio Manaim, que também está instalada na central de comunicação e que ocupa o primeiro lugar em audiência de web rádios no Brasil, transmite aos seus ouvintes em 170 países do planeta, 24 horas por dia, as mensagens da Palavra de Deus, os louvores de adoração, cultos, momentos de oração e até campanhas educativas de interesse social. A TV Web Manaim, que também compõe o sistema de comunicação, transmite via internet, além de conteúdos próprios, cultos e ensinos transmitidos via satélite, com legenda em 5 idiomas, o que amplia o alcance da mensagem, que chega com rapidez e clareza nos 4 cantos da Terra. Na central de comunicação no bairro de Itaparica, em Vila Velha, são gravadas mensagens especiais, escolas bíblicas dominicais, videoaulas do Instituto Bíblico Educacional Maranata, além de diversas outras produções doutrinárias. No Manaim de Marechal Floriano, onde está a outra base de transmissão via satélite e onde quinzenalmente são realizados seminários que são transmitidos para todo o Brasil, com a participação, a cada evento, de cerca de 4.000 pessoas, encontramos um lugar onde a atenção especial da Igreja Cristã Maranata com o ensino das doutrinas bíblicas se soma à sua responsabilidade social e ambiental. Uma das ações que demonstram esse cuidado é a implantação, no ano de 2016, da ETAR, Estação de Tratamento de Água de Reuso, que compõe o sistema de tratamento de efluentes e que devolve ao Manaim, para uso em limpeza, irrigação e outras aplicações, até 1 milhão de litros de efluente transformado em água para reuso, para suportar a severa crise hídrica. O plantio de 10.000 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, com o propósito de reflorestamento do Manaim, é outra ação que comprova a responsabilidade ambiental da Igreja Cristã Maranata. A
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. No campo social, projetos de assistência e evangelização, como o que está sendo realizado na Amazônia Oriental, onde populações ribeirinhas carentes do Rio Amazonas recebem assistência médica, odontológica, socioeducativa e, sobretudo, espiritual, demonstram todo o cuidado da instituição com o ser humano. Além dessas ações, pesquisadores e cientistas analisam o solo e a água e apresentam às autoridades públicas projetos e soluções para a melhoria da qualidade de vida das populações. A Igreja Cristã Maranata prega e vive os ensinamentos bíblicos que orientam o crente em Jesus no seu posicionamento com o próximo e com Deus. Maranata. O Senhor Jesus vem. Nesta oportunidade, queremos expor a todos os que estão ligados conosco, tanto no Brasil como no exterior, a respeito da nossa origem. O surgimento da Igreja Cristã Maranata se deu como resultado de um momento singular e profético. Tendo a Bíblia como única regra de fé e prática, em 3/1/1968 foi feita a ata de organização da primeira igreja, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Os primeiros membros não tiveram o interesse em criar uma nova denominação religiosa. Tampouco surgiram como reação ou rebelião familiar contra segmentos doutrinários de qualquer igreja. Aqueles pioneiros entenderam que o ministério deveria ser entregue a homens que atendessem a aspectos fundamentais descritos no Novo Testamento, tais como o bom testemunho, a vida espiritual pontuada na Palavra de Deus, além de um entendimento aberto para compreender os valores espirituais que regem o projeto da salvação do Redentor eterno,
o Senhor Jesus Cristo. Diante da responsabilidade de uma mensagem tão urgente para o momento, os pastores da Igreja Cristã Maranata, desde o seu início, tiveram por opção exercer o ministério leigo. A voluntariedade deste ministério, sem remuneração, é um voto de fé e gratidão a Deus. Os nossos pastores não têm salário. Como opção pessoal, não como uma discriminação a quem vive do ministério. Pelo fato do pastor dispensar a remuneração, não temos em nossos cultos o levantamento de ofertas, evitando assim um possível constrangimento àqueles que nos visitam. Os presidentes, o primeiro presidente da igreja foi o doutor Manuel dos Passos Barros, engenheiro, professor universitário e diretor do Departamento de Estradas e Rodagem. Com o passamento do doutor Barros em 1986, o professor Edward Hemming Dodd assumiu a presidência do presbitério, permanecendo até julho de 2007, quando veio a falecer. O pastor Dodd cursou teologia nos Estados Unidos da América, no Instituto Moody, recebendo por aprovação o título de doutor em teologia e divindade pelo Seminário Presbiterano de Campinas. E com o passamento do pastor Dodd, assumiu a presidência da Igreja Cristã Maranata o pastor Gedeuti Victalino Teixeira Gueiros. A pedido do presidente, pastor Gedeuti Gueiros, citaremos alguns nomes desses pioneiros que deixaram um testemunho de fé e que já partiram para o Senhor. Pastor Jonas Marques, pastor evangelista que veio da Igreja Congregacional. Queremos abrir uma pequena parênteses e fazer menção que a filha dele está conosco aqui, homenageando, recebendo também esta homenagem. Pastor Leonido Doller foi desembargador no estado de Minas Gerais. Pastor Hugo Gueiros Bernardes, advogado renomado em Brasília, que assumiu, inclusive, o cargo de ministro do TSE. Também, a pedido do presidente da igreja, o pastor Gedeuti, faremos menção a 2 ex-governadores do estado do Espírito Santo que se tornaram membros da igreja. Dr. Elcio Álvares, este também tendo partido para o Senhor, que, além de governador, também foi senador e ministro da Justiça. Dr. Albuino Cunha de Azevedo, ex-governador do Espírito Santo, ainda vivo e membro da Igreja Cristã Maranata. Destacamos que através do Instituto Bíblico, em um método de educação continuada, todos os obreiros, especialmente os pastores, recebem ensinos e instruções com o objetivo de estarem capacitados para o trabalho na obra do Senhor. Os manaíns são locais em que a doutrina é divulgada. São 62 no Brasil. Também nesses manaíns têm sido laboratórios de práticas ambientais sustentáveis, tais como energia solar, reutilização de água e plantio de espécies nativas e reflorestamento. Para a Igreja Cristã Maranata, a educação cristã se manifesta em especial nos cuidados com a família, com o idoso e com a criança, razão pela qual temos no Manaim um momento especial denominado Unidos em Família. Em meio aos ensinos da Palavra de Deus, há momentos para que as famílias estejam juntas. As crianças e adolescentes recebem orientações quanto a primeiros socorros e educação ambiental,
além de diversas oficinas. No departamento de louvor da igreja, temos o projeto Aprendiz, que visa formar novos instrumentistas, com aulas de diversos instrumentos musicais, além de aulas de técnica vocal. No decorrer deste tempo, foram mais de 10.000 participantes. A Escola Bíblica Dominical, através de transmissão via satélite, traz o nivelamento doutrinário em moderno método de ensino promovido com perguntas e respostas, onde todos os membros têm participação efetiva. Além do aspecto espiritual, a igreja tem estado empenhada na assistência de seus membros e da população carente de um modo geral. Através da Fundação Manuel dos Passos Barros, são oferecidos cursos profissionalizantes diversos, também a distribuição de medicamentos e o tratamento pioneiro do câncer de pele através da técnica de fotodinâmica, que atende a milhares de pessoas, uma vez que o Estado do Espírito Santo, juntamente com o Estado de Santa Catarina, são os estados brasileiros com o maior índice de câncer de pele do Brasil. O sistema de comunicação da igreja é composto por diversos meios e veículos, que juntos proporcionam abrangência e velocidade na divulgação do Evangelho Eterno. Destacamos a transmissão via satélite, onde são transmitidos cultos, escolas bíblicas dominicais e seminários para mais de 5.000 pontos de recepção no Brasil, além de pontos de recepção implantados nas 3 Américas. Também a Rádio Web Manaim, que é a maior em audiência no Brasil, além do registro de audiência em 174 países. Também a Rádio Manaim FM, localizada na cidade de Dionísio, em Minas Gerais, que atende a 200 municípios do Vale do Aço e Zona da Mata Mineira. Através da missão Amazônia, a Igreja Cristã Maranata realiza viagens missionárias para evangelizar as populações da Amazônia Oriental e promover diversas ações sociais em cidades com o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Assim como a igreja primitiva tinha tudo em comum, também buscamos, através de uma administração centralizada, atender a todas as regiões do Brasil, independentes do poder econômico. Padronizamos os nossos templos, objetivando um custo menor de construção. Esta uniformização permite que os bairros mais simples sejam atendidos de igual maneira àqueles em que residem pessoas de maior poder aquisitivo. Vivemos uma unidade doutrinária com independência jurídica das igrejas que estão no exterior. Como exemplo, citamos que, em comemoração aos 50 anos da Igreja Cristã Maranata, tivemos uma ceia no dia 10 de junho de 2018, às 11 horas, com transmissão via satélite para todas as igrejas do Brasil e do exterior, com tradução em vários idiomas. Estamos imbuídos pela responsabilidade de anunciar ao mundo que Jesus está às portas. E por isso, encerramos esta palavra lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que diz: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Maranata, o Senhor Jesus vem. Vamos cantar mais um louvor. Pátria minha,
separação. Ali o trono de Deus descansa, ali teremos real bonança. Os remidos da minha pátria, com Jesus eternamente reinará. Glória a Deus. Ouviremos agora as palavras do representante do presidente da Igreja Cristã Maranata e do Conselho Presbiteral, pastor Marcelo Ferreira do Nascimento. Nós saudamos o presidente dessa casa, o vereador Rafa, e dizer que Deus te abençoe. E que o Senhor multiplique as riquezas da sua graça sobre o seu lar. Eu estava dizendo ao presidente da casa que a Igreja Cristã Maranata tem um mês do ano, que é o mês de novembro, em que passamos todo o mês de novembro orando e jejuando pelas autoridades deste país, e cremos que Deus está respondendo. E como é um alento para nós encontrarmos autoridades como o Senhor, que traz em seu coração o temor a Deus e os princípios bíblicos. Eu tenho dito a muitos irmãos, vereador Rafa, a igreja não tem partido, ela tem princípios. E nós lutamos por eles, votamos sobre eles, e essa oportunidade de estar nessa casa de leis, nós glorificamos ao Senhor por isso. Queremos também, nesse início, saudar os demais pastores, ao presidente da Missão Internacional da Igreja Cristã Maranata, pastor João Cidade, ao coordenador das igrejas da região de Ribeirão Preto, pastor Eric, ao coordenador das igrejas da região de Santos, pastor Carlos, e a todos os irmãos, com a paz do Senhor. Quando a Igreja Cristã Maranata surgiu na década de 68, no final da década de 60, como já foi dito aqui, Deus foi nos dando muitas características marcantes, como o ministério voluntário, como foi dito, como sempre dizemos, o ministério nessa obra é um ato de gratidão. E apesar de não sermos remunerados, na verdade nós somos muito bem remunerados, porque o Senhor tem sido o nosso grande salário. Mas de tantas características que foram ditas em relação à nossa igreja, uma das características mais marcantes que nós temos, que o Senhor nos deu, foi a forma que Ele nos deu de ver a palavra de Deus. A forma que o Senhor nos deu de pregar a palavra de Deus. O Senhor nos fez ver desde o início que existe algo além da letra. O Senhor nos fez ver desde o início que a Bíblia não é somente uma obra literária, um livro histórico, é a palavra da vida. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. É uma palavra que não tem limites para o que ela pode fazer. Uma Bíblia é a palavra de Deus que transforma homens, que levanta os abatidos. E essa tem sido uma das grandes riquezas da Igreja Cristã Maranata. A forma de interpretar a Bíblia, de enxergá-la e de ver que há nela algo muito mais do que letras. E principalmente quando encontramos e descobrimos nela, pela graça do Espírito Santo, o lado profético da Bíblia. A Bíblia traz, além das letras, grandes mistérios. Como disse o apóstolo Paulo, Jesus é o grande mistério da Bíblia. E quando nós começamos a estudar e a nos voltar para o lado profético, nós descobrimos aquilo que é o nosso nome. Maranata, em breve Jesus vai voltar. Eu vou dar 2 exemplos do que nós estamos falando, vereador, presidente Rafa. Há 700 anos antes de Cristo, o profeta Sofonias entregou uma profecia que ficou intacta durante muitos anos. E o profeta Sofonias fala de um momento que haveria um juízo
haveria um sinal profético. Um sinal profético que anunciaria que em breve Jesus vai voltar. E ele diz assim no seu primeiro capítulo: haverá um dia de juízo contra as torres altas e contra as cidades fortes. Está até ali o texto. Pode ser. O último versículo, a parte de baixo. Diz assim: dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Se cumpriu literalmente 11 de setembro de 2001. Torres altas, as torres gêmeas. As cidades fortes, naquele ataque, foram atingidos Nova York e Washington, que é onde está o Pentágono, cidades fortes. E o profeta falou assim: quando isso acontecer, perto está o dia do Senhor. Outra profecia que é impressionante, o seu cumprimento, Jesus, ainda no seu ministério, disse assim, que haveria um momento em que as nações, em que os povos ficariam perplexos pelo bramido do mar e pelo bramido das ondas. Um texto também que ficou muito tempo sem ser explorado. O mundo ficaria impressionado com o bramido das ondas. Está ali, até algumas fotos, e o texto de Jesus, que foi o tsunami. Ondas de altura de um prédio de 9 andares. E Jesus falou, quando isso acontecer, é porque os dias estão próximos em que Jesus vai voltar. Assim nós chegamos a essa conclusão dessa palavra, dessa breve palavra, dizer que desde o começo, o Senhor nos despertou na palavra para o maior de todos os acontecimentos que vai marcar a vida da igreja. É um fato interessante, acho que muitos irmãos sabem disso. No início da igreja, presidente, nós tínhamos outro nome nas placas das nossas igrejas. Nós tínhamos outro nome. Mas Deus nos deu esse nome, Maranata, como o senhor bem disse no começo. Maranata é uma palavra da língua aramaica, que já é uma língua morta. E era uma palavra usada pelos atalaias nos muros das cidades. Na antiguidade, as cidades eram muradas, era uma forma de proteger a cidade dos ataques, das invasões. Então as cidades ficavam cercadas de muros, construíam grandes muralhas em volta, e nas torres de vigia ficavam os atalaias, que eram os guardas. Eles ficavam nas torres de vigia, e durante a noite a cidade estava descansando, estava tudo escuro, mas o atalaia nunca dormia. Ele estava acordado a noite inteira, olhando e observando qualquer acontecimento. A igreja é o atalaia de Deus. Há um mundo que está dormindo espiritualmente, a igreja está acordada. Ela está observando todos os acontecimentos sociais, geopolíticos, geográficos, todos. Porque ela está acordada, porque ela sabe que em breve algo especial vai acontecer. E quando que o atalaia usava essa palavra? Quando o rei voltava à cidade. Quando o rei estava voltando para a cidade, e ao longe ele avistava um exército vindo, e ao longe ele avistava o estandarte do rei, ele virava para a cidade e tocava a trombeta, dizia, Maranata, 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 o rei está voltando. Há 50 anos, este é o nosso grito. Maranata, 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 em breve Jesus vai voltar. E por que o atalaia fazia isso? Era um alerta à cidade, porque quando o rei voltava das guerras, das suas visitas diplomáticas, toda a cidade parava para receber o rei. Todos paravam. A cidade começava a se arrumar, a limpar. Sempre tinha a parte central, onde entrava o rei, tudo parava. Todos vinham receber o rei. É por isso que nós estamos gritando, Maranata. Em breve Jesus vai voltar. Para que todos parem, se preparem, porque quando Jesus voltar, haverá uma linda festa na eternidade. E nós gostaríamos de encerrar cantando um louvor que é uma marca desta obra, Vencendo Vem Jesus. Vamos cantar juntos. Deste mundo seguirão as suas mãos, os sinais da sua vida, a
irmãos e a todos presentes, nós iremos agora assistir uma saudação e uma palavra do presidente da Igreja Cristã Maranata, o pastor Gedeuti. Eu quero me dirigir nesta hora como presidente da Igreja Cristã Maranata. Quero me dirigir a todos os presentes a esta cerimônia dos 50 anos de comemoração, 50 anos da Igreja Cristã Maranata. Quero me dirigir particularmente ao presidente da Câmara de Campinas, da cidade de Campinas, nosso amigo, proponente, senhor Rafael Zimbaldi. Com ele, os demais presentes, as autoridades, por algum colega, algum membro também desta Igreja Câmara e demais representantes de prefeito, vice-prefeito e todos que aí estão prestando esta homenagem aos 50 anos da Igreja Cristã Maranata. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a Igreja Cristã Maranata é o resultado de um projeto espiritual. Existe uma profecia que foi repisada pelo apóstolo Pedro no Pentecostes. E ele repete aquilo que o profeta Joel profetizou a respeito de um determinado tempo. Esse tempo está relacionado com os últimos dias da igreja. Interessante que a Bíblia tem Velho Testamento e tem Novo Testamento. O Velho Testamento existem profetas maiores e profetas menores. Os profetas menores não são menores porque tem algum grau de entendimento dos seus trabalhos, mas eles são menores porque eles escreveram menos. Quer dizer, os textos ditados na Escritura por eles e escritos por eles são textos menores que os demais que estão também, que fazem parte do cânon do Velho Testamento. Mas o que é interessante, o que nos interessa, é de que todos esses profetas menores profetizaram para dias futuros. E o profeta Joel faz uma citação que é repetida posteriormente no momento do Pentecostes, na época, no dia do Pentecostes, no discurso de Pedro, do apóstolo Pedro. E a palavra de Pedro fala a respeito dos últimos dias. Ele diz assim: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos sonharão sonhos, os vossos velhos terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Quer dizer, não haveria acepção de pessoas para o derramamento do espírito. E o que importa agora é quando ele diz assim: esse foi o sinal, foi uma ocorrência no Pentecostes, para
estabelecer a igreja. A igreja deveria ser estabelecida no mundo a partir daquele momento do Pentecostes. Mas o texto ainda continua, diz assim, antes, ele fala agora de outro momento, que venha o grande e terrível dia do Senhor. A Igreja Cristã Maranata não está falando de um terrível dia, mas ela está falando de um grande dia, que é o dia que se aproxima. É o dia que nós estamos entendendo que estamos nos aproximando dele, que se refere à retirada da igreja. Portanto, o primeiro derramamento do Espírito Santo foi no Pentecostes há 2000 anos. E passados quase 2000 anos, nós temos agora a expectativa, a esperança do derramamento do Espírito que se dará nesse tempo profetizado não só pelo profeta Joel, mas também pelo apóstolo Pedro. E por isso nós recebemos um nome que está nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, que está em 1 Coríntios 16, verso 22. E eu gostaria de ler este versículo para que todos os presentes possam acompanhar exatamente o motivo da nossa pequena palavra de saudação a todos que estão nesta reunião. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Ele encerra o versículo, Paulo encerra o versículo dizendo assim, Maranata. A palavra Maranata quer dizer, o Senhor Jesus vem. Então ele estava mostrando que há para a igreja uma esperança. E a esperança da igreja é a sua vinda. E nós estamos exatamente como igreja com uma incumbência que temos início há 50 anos atrás, observando que o evangelho de 2000 anos não foi abolido, não ficou para trás. O evangelho de 2000 anos, podemos assim dizer, é o mesmo que nós pregamos hoje, com uma ênfase diferente, um pouco estranha para muitos, porque a ênfase que estamos dando nestes 50 anos de existência da Igreja Cristã Maranata está relacionada com a vinda do Senhor Jesus e os acontecimentos proféticos, ou seja, as ocorrências proféticas que estão sendo vistas e vividas nesse momento. O mundo não pode ficar alheio às ocorrências que estão dispostas profeticamente na palavra de Deus, que alguns até consideram como juízos. Quando se fala em juízos, é bom esclarecer que juízos não está relacionado com castigos, mas estão sinais que prenunciam alguma atitude ou algum ato da soberania de Deus para mostrar ao mundo que Ele é Senhor, Ele é Criador, Senhor, e Ele é mantenedor do mundo e de tudo aquilo que existe. E para isso, nós temos nos dedicado a um trabalho que nos identifica com o nome Igreja Cristã Maranata. Estamos aguardando esse momento. Não somos profetas de catástrofes, porque elas estão aí, todas as pessoas estão vendo, mas elas estão todas registradas na palavra de Deus. A Bíblia é um livro perfeito e completo. Quando nós abrimos esta palavra e descobrimos tudo aquilo que foi profetizado há
2.000 anos antes de Cristo, no período de Jesus, do seu ministério terreno, e aquilo que os apóstolos escreveram suas cartas e epístolas dirigidas à igreja da época e para os nossos dias. É muito interessante entender que tudo aquilo que significa para nós nesta comemoração é como se estivéssemos agradecendo a Deus a oportunidade de podermos falar a este grupo seleto que aí está, onde temos os nossos pastores que estão representando, pastor Antônio da Cruz, que é o coordenador da região de Campinas, pastor Flávio Araújo, também da área de Campinas, também da coordenação, da região de São Paulo, pastor Dr. Eduardo Campos, pastor Eduardo Meneguzzi, da região de Campos, nosso representante aí, e o pastor João Cidade, presidente da Missão Internacional da Igreja Cristã Maranata. Pelo que os nossos amigos e irmãos que estão presentes a esta reunião puderam depreender, viram que a Igreja Cristã Maranata está em todos os 5 continentes. Há um crescimento grande da igreja, porque as doutrinas que estão sendo colocadas à disposição do mundo são doutrinas que têm sido relegadas por alguns grupos evangélicos que têm outros viés, outra maneira de ver aquilo que nós estamos vendo. E nós não podemos deixar de dizer e trazer para o mundo a justificativa, as respostas que as pessoas fazem comumente a um mundo ansioso, desesperado, busca respostas para tudo. E a crise existencial é uma realidade. O homem não sabe por que nasce, por que vive e por que morre. Ele não sabe. E ele não sabe que existe um destino, que existe para ele um outro mundo diferente daquele do qual ele foi criado, ou para o qual ele foi criado. É preciso trazer para o homem uma esperança. Hoje nós estamos falando para uma classe que nos honra, essa classe política que aí está, que também nós honramos e temos a satisfação de estar presente nesta solenidade, para agradecer aos senhores, a esta Câmara, particularmente ao proponente desta comenda dos 50 anos, comemoração da Igreja Cristã Maranata, para dizer que nós somos solidários com o trabalho que todos os senhores realizam, o prefeito, os deputados, os vereadores, numa luta incompreendida por muitos. As pessoas não alcançam aquilo que nós estamos alcançando, porque nós estamos lutando por objetivos e não somos simplesmente observadores. Não, nós não somos simplesmente ouvintes, como os senhores também não são observadores. Os senhores, como nós, somos atuantes. E nós sabemos que só existe para nós o futuro. O passado serve de exemplo, mas ele não vai mais mudar nada. O presente acabou-se agora com a nossa última palavra. O ponteiro do relógio que nos fere é a vida. O tempo está passando. E o homem precisa de uma esperança. E eu quero dizer aos amigos que aí estão presentes, a este grupo de pessoas que, com todo respeito, nos dirigimos, particularmente ao vereador, presidente dessa sessão, queremos dizer
que nós estamos felizes por esse momento, quando podemos expressar toda a nossa gratidão, toda a nossa amizade, todo o nosso respeito, e posso até dizer, a destra de companhia a estes como os senhores que lutam por dias melhores, por um futuro, embora que a distância do tempo e a medida deste futuro está nas mãos humanas dos senhores. E o nosso futuro está nas mãos daquele que nos criou. Tudo que está criado, tudo que foi criado vai para a escuridão. Porque o tempo do homem, a medida do homem é o tempo. Mas o futuro nosso está na medida de Deus, que é a luz. E eu vou encerrar aqui com toda a gratidão do nosso coração pela oportunidade que estamos tendo de nos dirigir a todos que aí estão, aos nossos pastores, irmãos, membros, visitantes, amigos que estão colaborando nesta reunião, e particularmente esta Câmara que nos cede este espaço nesse plenário José Maria Matozinho. Agradecer de todo o nosso coração e dizer que vamos continuar juntos, unidos, com propósitos semelhantes, mas direcionados para o futuro que nos espera. Assim, a nossa palavra é esta: Maranata, o Senhor Jesus vem. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Quero agradecer a presença de todos que deixaram seus lares para estar aqui conosco nesta importante homenagem. Mais uma vez agradecer ao pastor Marcelo, pastor João, pastor Luiz, pastor Carlos e, de maneira especial, o pastor Antônio Marcos. Cumprimentar todos os pastores e presentes. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de todos. TV Câmara, Campinas.